Olá! Nesse vídeo eu vou te ensinar todo o meu passo a passo de Brown Lamination com tintura nesses fios que são mais médios, com espessura média. Aqui eu vou estar utilizando tanto o passo 1 quanto o passo 2 da Cherry e nós vamos ver esse resultado impecável. Para a higienização, nós vamos utilizar o sabonete líquido da Menela, que contém ativos aí para a remoção de sujidade, mas também para a hidratação dessa pele, certo? Então eu faço o uso de uma gotinha apenas e vou higienizar e fazer movimentos de rotação sobre toda a sobrancelha, tá? Então aqui vai ser fundamental fazer movimento sem muita pressa, até porque a gente não vai utilizar o esfoliante para não causar uma agressão nessa pele e ela não ficar sensível antes da Brown Lamination. Agora, com algodão umedecido em água, eu removo todo o excesso do produto. E é importante realizarmos sempre a hidratação do algodão em todos os passos da Brown Lamination, certo? O algodão ele precisa estar sempre hidratado com água. Agora, iniciando a aplicação do passo 1, aqui eu destaco, a embalagem que une os dois e removo essa primeira aba aqui de proteção do produto. Vou aplicar uma generosa quantidade sobre toda a sobrancelha e aqui é importante sempre pesar a mão com relação à quantidade, porque todos os fios precisam estar em contato direto com o produto, para que a gente consiga aí ter maior maleabilidade e também ação desse produto. Então aqui eu já apliquei a quantidade ideal e com o aplicador eu vou realizando todo esse movimento, depositando diretamente em todos os fios. Então eu aplico tanto de um lado quanto do outro. Agora, com uma microescova, eu faço todo o alinhamento do fio e a intenção principal aqui é garantir que todos os fios tenham um contato direto com o produto. Aqui a intenção não é alinhar para já começar a maleabilidade, tá? Aqui é mesmo para garantir se o fio está em contato direto. Agora, após esse alinhamento, eu já utilizo o plástico filme para ocluir toda a ação desse produto. Então, eu utilizo o plástico e aguardo o tempo necessário. Um recado muito importante para você que não entende a ação do passo 1 e não domina a técnica de Brown Lamination. Eu indico que você não realize a técnica antes de realizar um curso. E é claro que nós temos aqui o nosso curso Brown Master, que vai ser um prazer te entregar todo o meu conteúdo. Agora, com o algodão umedecido em água, nós vamos remover todo o resíduo do passo 1. E aqui é importante que você faça movimentos bem vigorosos para a gente conseguir remover totalmente esse produto, tá? Mas lembrando, com o algodão umedecido em água. Agora, com o passo 2, nós vamos realizar da mesma forma. Eu abro aqui essa pipeta, você pode perceber que é um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais duro de remover. E nós vamos utilizar a mesma quantidade de produto, sempre numa quantidade mais cheia, para que o produto ele tenha contato direto com o fio. Então eu faço essa aplicação e logo em seguida espalho sobre todo o fio, já fazendo o alinhamento, porque aqui, como vocês já sabem, é que o fio ele vai começar a fixar na posição desejada, seja do efeito wild ou então o soft. Agora, com a microescova, nós vamos fazer todo esse alinhamento, como eu já falei, mas é importante que você entenda aqui que a posição vai ser muito importante para realizarmos aí o efeito que você gosta. Então aqui eu nunca deixo muito arrepiado, até porque a proposta da Brown Lamination nesse momento não é essa, certo? Então eu vou posicionar esse fio para a lateral do rosto da minha cliente, para deixar bem preenchido e reduzir essas falhas que ela tem.
Após a ação de 10 minutos do produto, eu removo todo esse resíduo com algodão umedecido em água. E aqui o importante é fazer uma breve fricção, uma leve pressão na pele para tirar todo esse resíduo e já entro com todo o design. Designer pronto, agora nós vamos fazer nossa coloração com a tintura e aqui eu vou estar utilizando o marrom. Essa é uma das minhas cores coringas, eu acho ela absurdamente perfeita. Para essa aplicação, eu vou utilizar uma pequena quantidade e vou depositando sobre a sobrancelha. Aqui não tem muito segredo e nem precisa de uma aplicação tão precisa assim. Até porque nós vamos entender que a tintura ela precisa colorir o fio e não tanto a pele. Então eu vou fazendo uma depositação, aplicando de forma leve até preencher toda a sobrancelha. Agora, com um palito umedecido em removedor de tintura Menela, nós vamos fazendo todo esse acabamento. E aqui vai ser fundamental remover todo esse resíduo, todo esse excesso, até porque quem já me segue aqui há bastante tempo sabe que eu preservo o sujou, limpou, não adianta deixar resíduo na pele da cliente por muito tempo. Então faço esse alinhamento preciso exatamente para a gente conseguir aí meu efeito perfeito. Após a ação de 5 minutos da tintura, nós vamos remover esse resíduo com algodão umedecido em água. E aqui eu faço novamente uma fricção sobre a região para tirar todo o resíduo. E é claro que vai ser importantíssimo nós utilizarmos uma hidratação, uma regeneração nesse protocolo aqui. Por quê? Porque eu percebi que o Simple Lamination da Cherry, ele é excelente nos fios mais grossos, porém nos fios mais finos, ele acaba danificando um pouco mais, como você pode visualizar nesse passo. Então eu vou utilizar aqui o E-Complex, que é um regenerador de fios, ele vai repor a massa e também a hidratação para manter esses fios totalmente saudáveis. Esse kit, inclusive, eu vou botar aqui na tela para você, ele vai substituir o Lash Complex 3D. Então aqui eu inicio com o passo 1 e vou deixar ele agir na pele por 10 minutos. Aqui eu já apliquei em ambas as sobrancelhas o E-Complex, o passo 2 do E-Complex, e você pode perceber que os fios já estão totalmente recuperados. Um detalhe sobre o kit Simple da Cherry é que ele precisa realmente de uma aplicação juntamente com o Lash Complex 3D ou o E-Complex, que são regeneradores de fios. Por quê? Porque ele é um produto de alta performance, sim, porém ele pode agredir um pouco mais as lanugens, aqueles fios que ficam mais ao redor das sobrancelhas e que tem uma espessura bem fininha. São esses fios que podem ficar um pouco mais agredidos com esse kit. Então aqui, como a gente já trabalha muito tempo com isso, nós já entramos com o E-Complex e vamos deixar agir por 24 horas na sobrancelha da cliente com as orientações de cuidado. Agora eu faço toda a finalização penteando meus fios com a microescova, deixando ele com um acabamento bem delicado, porque faz toda a diferença. Faço sempre nas duas sobrancelhas da mesma forma, com o mesmo caimento dos fios. E você pode perceber que apesar dos fios no início estarem levemente danificados, as lanugens, agora sim o fio está saudável e com um acabamento perfeito. Finalizamos o nosso resultado e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e desse review.
Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo. Tchau, tchau!